Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui numa casa para fazer uma investigação, gente, um pouco diferente, né, das investigações que a gente faz. Então, a gente foi conversar com a dona da casa para ela deixar a gente fazer a investigação, mas quem pediu para nós fazer a investigação já havia conversado com ela, tá? Já há algum tempo já havia falado com ela e ela aceitou. Então, nós temos autorização para estar aqui e fazer essa investigação, tá? Na verdade, foi a mãe de uma moça que o Theo namorou lá no passado, quando ele era solteiro, né? Ele namorou essa moça e a mãe dela estava tentando contato com a gente. Através dos parentes, ela conseguiu falar, né? Conseguiu falar com o Theo, gostaria muito de falar com ele, e ela falou com ele e explicou toda a situação para que ele viesse aqui nesse local fazer essa investigação. E perguntou se eu não... Será que a Rose pode fazer essa investigação? Ou se talvez por ser sua ex-namorada? E o Theo falou, não, jamais. Eu também já fiz uma investigação, né? Então, parecida com essa, né? Um pouco diferente, porque era outra coisa, né, gente? Mas era também com um ex-namorado. Então, falei para ela que o Theo passou para mim e eu falei com ela que o nosso intuito é ajudar os irmãos desencarnados, né? Os espíritos que estão sofrendo. Não importa quem é. E outra, é uma moça que sofreu muito na vida. Não é porque ela foi ex-namorada do Theo que eu jamais deixar de fazer, né? Ela é um espírito sofredor. Não tem nada a ver, gente. Nada a ver. Jamais eu deixaria de fazer isso. Não é mesmo? E ela contou para nós, né, tudo o que aconteceu. Primeiro eu vou contar para vocês como o Theo e ela namorou. É que assim, eu pedi pro Theo contar, mas o Theo tem vergonha, né, amor? O Theo falou, eu não vou conseguir porque eu fico com vergonha, eu tô contando, aí eu começo a engasgar, eu fico nervoso de ficar de frente das câmeras, então por isso que o Theo quase nunca aparece, porque ele tem vergonha de ficar diante da câmera, né? Eu sei como é isso, que no começo também eu sofri bastante, né, sobre isso. Ele estudava ainda e ele namorou essa moça, né? Namorou essa moça, ele tinha saído já de um relacionamento, né? Era novo, né? Então, ele namorou essa moça em... Quando que você falou, amor? Em 96, né? 96, isso. Olha, minha cabeça, tá vendo? O Theo vai me ajudar aqui, tá, gente? Porque é ele que sabe, ele contou pra mim. Então, se eu errar, amor, você me corrige, tá? Pra mim contar certinho, tá? E ele namorou ela, ele tinha saído de um relacionamento que a namorada era muito ciumenta. E daí, logo que ele saiu desse relacionamento, essa menina muito bonita, né? Começou aí a dar bola pra ele e ele veio a namorar ela. E ela era muito bonita. E ele estava namorando ela, gostava dela, de verdade, mas ela tinha assim ela era meio possessiva, a mãe dela mesmo falou, tá, gente, então eu tenho liberdade para falar isso aqui. E ela tinha um ciúme assim, doentio. Aí o Theo já não podia mais conversar com as amigas, né, de escola, não é assim, amor? Isso. E não podia mais nem conversar. Ela ficava nervosa, ela chegava a voar em cima do Theo, assim, unhar ele, ficava muito nervosa. E ele começou a se sentir assim, pressionado, com medo, porque ele gostava dela, né, achava ela muito bonita, é uma menina que os rapazes olhavam para ela, gostava dela, mas tinha medo porque ela era muito brava. Era brava mesmo. Então, e aí o Theo começou a ficar com medo e resolveu que não ia namorar mais. Só que ele passou um bom tempo namorando ela, inclusive nas férias que ele teve aí, do trabalho dele, ele trabalhava na Yucatur, e ele veio passar as férias na casa dos parentes dela, né, veio junto com ela. Veio ela, a mãe dela, né, que a mãe dela morava lá, e o Theo veio junto para conhecer aqui a família em Curitiba, né. Então, ela ficou assim, deslumbrada, né, porque o Theo veio. Só que chegando aqui, o Theo não podia conversar com as primas dela, não podia nada. E o Theo começou a perceber que estava errado isso aí. Aí quando eles retornaram, ele resolveu terminar com ela. E a mãe dela ficou sentida, porque a mãe dela gostava muito do Theo e ela queria muito o casamento dos dois. Ela já falava em casamento, estava namorando, era muito novo, mas ela já queria assim, ó, é um marido, vai ser seu marido.
Mas aí o Theo conversou com a mãe dela também, falou que ele havia terminado porque ele tinha medo dela ser aquela pessoa possessiva. Ela não era uma pessoa ruim, mas o problema dela é que ela era assim, não podia conversar com ninguém, começou a ficar preso, né? Não podia falar com ninguém. Até com os amigos, ela achava que o amigo estava trazendo um recado de outra mulher. Então aí o Theo falou, não dá, né? E terminou com ela. Ela chorou muito, né? O Theo também acho que gostava dela ainda, mas estava com medo de tudo isso que podia acontecer. Então, se separaram. E depois de um tempo, ela veio embora. Veio embora aqui para Curitiba, né? Aqui perto, e depois veio para cá, para essa cidade que nós estamos aqui hoje, nessa cidade. Porque ela arrumou um namorado, o namorado caminhoneiro, e ela acabou se casando com ele, com esse namorado, e veio morar. Parece que ela engravidou, né? E aí veio morar aqui nessa cidade. Aí depois que ela teve o primeiro filho, do segundo filho, ela já teve aqui nessa casa. Era uma casa alugada. A dona da casa mora aqui perto, e o marido dela já faleceu, nesse tempo era o marido dela que alugou, o marido dela que recebia o aluguel, recebia tudo certinho, né? Ele era um homem assim, pagava tudo certinho. Mas eles dois brigavam muito. Chegou a ponto da mãe dela vir pra cá, depois a mãe dela ficou morando em Curitiba, né? Aí veio morar aqui na cidade, tentando controlar ela. A mãe dela falou assim que acha que puxou pro pai, porque o pai era assim, né? Ele acabou falecendo num acidente, né? E ela perdeu o marido. Mas disse que ele era assim, ele era muito possessivo. E a menina dela, né, que é essa moça, acabou aí, diz ela que herdou isso do pai, só pode, porque ela veio pra cá e o marido reclamava pra ela, falava, olha sogra, é difícil, porque ela não me deixa falar com ninguém. Ela não, nem meus amigos eu posso trazer aqui, nada, eu tô ficando assim de uma maneira, e ela fica me acusando que eu tô traindo ela fica falando que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, eu não fiz. Eu vivo para ela e para os meus filhos. Quando eu chego de viagem, em vez dela vir correndo me abraçar, ela já vem me acusando. Então não está ficando bom para nós, a gente vai ter que separar. A gente vai ter que separar, não vai dar certo. E ela começou a dar crises nela. Ela desmaiava, ela ficava com a boca roxa, a pressão subia, ela ia para lá no hospital, tudo de nervoso. Na discussão que tinha, às vezes discutia com ele trabalhando, dirigindo, ele falou assim que era perigoso, porque como ele trabalhava de caminhoneiro, era muito perigoso, ele estava dirigindo, acabavam discutindo, e ele às vezes nervoso dirigindo não era bom, porque elas daqui já estavam acusando que onde que ele parou, onde que ele comeu, você foi almoçar onde, foi jantar onde, quem estava lá, era assim, era muita pergunta, e ele se sentia pressionado, e ele queria se separar dela, e vivia naquele, ele não separava por causa dos filhos, né? E como a mãe dela veio morar aqui perto, então ela sempre deixava as crianças com a mãe, né? Para fazer as coisas, quando ele chegava, ela deixava as crianças com a mãe, para ela poder passear com o marido, e saía para passear, acabava passando nervoso. Ia comer uma pizza, dar uma volta, não tinha jeito. Ele queria arrumar o casamento. Assim, tá? Foi, a mãe dela passou para nós, tá, gente? Tô contando do jeito que ela contou para mim e pro Theo, tá bom? O que eu contei do Theo foi que o Theo falou para mim, né, que eu queria que o Theo contasse aqui, era muito importante isso. Ele tá rindo. Ele não consegue, ele falou, ele até tentou, vamos falar a verdade, demorou. Até tentou, mas ele começava a falar e não conseguia. Então ele falou assim, mas como o Theo já havia me contado isso várias vezes, né, amor? E aí ele contou certinho, para que eu falasse aqui bem certinho o que havia acontecido, né? Então, e o que a mãe dela contou para mim e pro Theo, que era essa possessão dela, né? E aí ela tinha deixado a mãe tinha deixado as crianças com a mãe, e ela falou que ia fazer uma faxina na casa, que o marido ia chegar, né, e disse que ele estava chegando, e que ela não ia separar dele, ela ia fazer qualquer coisa para não separar. Nós entramos aqui sem máscara, gente, e aqui tá assim... E a dona da casa foi tirar umas coisas. Ela foi tirar umas coisas daqui, ó, e aí arrastou aquilo, subiu aquele... Tinha várias coisas ali em cima. E para não filmar, e aí acho que subiu a poeira, e eu não quis colocar máscara para conversar com ela, e agora tô com a minha garganta bem ruim. Desculpa, gente, mas não tem jeito. Eu segurei, mas... Amor, eu não consigo. Dá um golinho d'água lá, amor, senão eu vou ter que cortar o vídeo. Vamos cortar o vídeo um pouquinho. Gente, eu vou tomar água aqui, gente. Meus amigos, desculpa, não tenho o costume de cortar o vídeo, mas... eu cheguei a ficar com falta de ar, tive que correr lá fora. É que quando a mulher mexeu aqui, subiu
Como é que chama assim? Mas É uma poeira. é uma poeira, não sei explicar. Na câmera que tá. E eu já fiquei meio ruim, aí tomei bastante água, falei pra fazer o vídeo. E aí eu comecei a tossir, deu a crise. Por isso que eu falo, eu não posso fazer investigação sem a máscara, eu não consigo. Eu tento, porque senão atrapalha, que nem atrapalhou agora, né? Mas agora já atacou. Aí o Theo pegou o remédio pra mim, eu tomei. Aí o Theo falou, acho que não vai dar pra continuar, nós vamos continuar assim. Eu vou conversar devagar pra vocês entenderem. E ela tava esperando, né, o marido, deixou os filhos na casa da mãe, porque ela queria reconciliar com o marido e não separar. A mãe dela aconselhou ela que ela parasse com isso, senão ela ia perder o marido dela. Como ela amava ele muito, então ela queria reconciliar. Só que quando ele chegou em casa, né, que ele entrou, parou o caminhão, tinha a chave da casa, entrou, ela estava caída aqui, no meio da sala, com machucado na cabeça. E estava sangrando. E ele, quando viu ela daquela maneira, se desesperou. Porque ele queria separar dela, mas ele gostava dela, né? Então ele se desesperou e pediu socorro. Mas ela já havia desencarnado, tá? Estava sujo o chão e provavelmente ela caiu, bateu a cabeça. Eu não sei se ele vai assistir esse vídeo, mas ela também já falou com ele sobre isso, que a mãe dela pediu pra gente vir aqui, que ela chegou a desconfiar que poderia ser ele que fez isso, e depois, porque ele tinha chegado, né, e viu tudo isso. Mas ela falou assim, pode ser que ele empurrou ela estava brigando, e ele acabou empurrando ela caiu, e ele não quis falar para que ele não fosse culpado. Né, vou entender que foi ali um acidente, porque eles estavam discutindo, pode ser isso. Mas ele chegou, e ele fala que ele já encontrou ela sem vida nesse local. Isso, gente, aconteceu em 2012, que isso aconteceu, tá? Que ela veio a falecer. E desde então, depois disso, morou acho que mais 2 famílias aqui, mas não queriam ficar aqui, principalmente quando descobria que havia falecido uma mulher aqui, porque eles falavam que ouvia barulho na casa. Pode ser a casa estalando também, né? Casa de madeira, elas costumam estalar. É estralar que fala, né? Estralar. E pode ser isso, mas escutava batendo, escutava a porta abrindo, eles vinham olhar, aí descobria que tinha falecido gente aqui e não ficou. Bem antes do marido da dona da casa aqui falecer, tá? Foi bem antes. Eu tenho que fazer limpar a garganta bem devagarzinho, porque se piorar, eu tenho que parar de novo. Eu chorei, gente, chorei de tanto tossir. E aí eles não quiseram mais morar aqui. Então o marido dela, depois de um tempo, veio a falecer. Então aqui ela guardava as coisas do marido dela. O marido dela guardava muita coisa, assim, antiga, assim, coisas que ele ganhou do pai dele, essas coisas, né? Então ele guardava, assim, muita coisa que às vezes nem ia usar. Mas tinha mania de guardar. Acabava no fundo da área dela, estava cheio de coisa. Aí elas trouxeram tudo pra cá, colocaram aqui, né? E desde então não alugou mais a casa. E ela já havia conversado com ela para ela deixar a gente fazer essa investigação. E a gente veio aqui, que ela falou assim, Rose, pode ser que minha filha esteja lá. Porque ela, muitas das vezes, um amigo dele ia conversar com ele, levava a esposa, ela já ficava com raiva da esposa, porque achava que a mulher estava em cima do marido dela. Aí já chamava ela de vaga, de prosti, e falava um monte de nome para aquela mulher, porque a mulher era bonita e foi na casa dela. Então, ela acusava, ela julgava as mulheres. Todas as mulheres achavam que todas as mulheres davam em cima do marido dela. Então, eu creio que minha filha está sofrendo. Porque ela acusou muita gente que não tinha culpa. Eu cansei de falar para ela não fazer isso. Mas eu não sei, eu não conseguia controlar ela, o marido dela não conseguia controlar ela. E aconteceu esse, que eu creio que pode ser que não seja um acidente também, pode ser que ele empurrou ela mesmo, né? Ele falou, mas eu não sei a certeza. O importante é se você puder ajudar o espírito da minha filha, você e o Theo. E hoje nós estamos aqui para isso, tá bom? Vamos passar o K2 e se der presença, a gente vai fazer um Spirit Box aqui. Primeiro eu vou perguntar pro Theo aqui se eu esqueci de alguma coisa, amor. Não. Tá tudo certo? Tudo certo. É porque assim, o Theo que sabe certinho, né, o que aconteceu. E o que contou pra nós foi a mãe dela. Então esse eu já sabia. É que assim, alguma coisa às vezes aconteceu e eu esqueci de falar. Então a gente vai passar o K2, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva. Ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição.
É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Se tiver presença de espírito nesse local, se aproxime, dê um sinal, né? Para que a gente possa... Essa imagem, gente, eu não sei que imagem que é. Se alguém souber, puder falar para mim. É que faz muitos anos que eu vi essa imagem, então eu não lembro mais que imagem que é. Porque hoje em dia é muito difícil, né, a gente ver imagens, né? E como eu era pequena ainda quando eu vi a imagem assim, ó, então eu não lembro mais. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. A gente quer ajudar. Ó. Deu um sinalzinho, né, amor? Deus. Aí, agora deu um sinal mais forte. Gente, tem presença de espírito aqui. Não sabemos se é dessa moça. Mas que tem presença, tá? A gente vai pegar o Spirit Box e a gente vai iniciar. Peço desculpa pelo que aconteceu comigo. Isso atrapalhou um pouco, porque daí eu passei mal. Tossi muito. Mas se eu esqueci de alguma coisa, se eu... Né, amor? Eu não sei, né? Eu peço desculpa à mãe da moça se eu esqueci, mas é que não, a gente não tem culpa, né? De ter esse problema. Essa alergia é muito forte. Vamos pegar os aparelhos e já começar. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim, é voz de mulher. É. Você pode me dizer seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. Nós estamos aqui com o Anjo e a Mentora para lhe ajudar. Pode dizer seu nome? Selma. Selma. É esse o nome dela, amor? Era. Selma, você que faleceu dentro dessa casa, você foi encontrada sem vida. Aqui dentro, no chão. É você? Eu. Sou eu. Eu? Ela mesma. Selma, a gente veio para te ajudar, tá bom? Tô até nervoso. Você tá nervoso? Eu também tô. A gente veio para te ajudar, tá bom? Ela falou, Theo, é você. Tá perguntando, amor. Ela perguntou, né? Sim, sou eu, Selma. É o Theo. Queria saber se era você. Desculpa aí, gente, eu vou ter que passar um tempinho. Ainda tossindo até melhorar. Você veio. Tô perguntando pra você, amor, se você veio, né? Sim, Selma, a gente veio pra te ajudar. Isso, Selma, nós estamos aqui pra ajudar você, tá bom? Eu entendi que ela falou, Rose é sua mulher. Ela perguntou de você. É a minha esposa. É a Rose. A gente tá aqui pra te ajudar, eu e o Theo, tá bom? Normal. Eu. Não. Eu? Conseguiu entender? Você é normal, eu não. Você é normal. Eu não entendi. Também não entendi. Não entendi, Selma. Por que será que ela falou isso? Te amei, ela falou, amor, pra você. Eu sei. Eu fiquei agora com vergonha. Gente, o Theo, tá complicado, o Theo. Você ficou com vergonha. Ai, é muito complicado, né? Ele já tava com receio de falar aqui, agora, como ela tá dirigindo a palavra a ele, ele tá com vergonha. E você, Theo? Ela tá perguntando, amor. Acho que ela quer dizer se você amava ela. Sim,
Mas não deu certo, né? Não deu certo, sabe? Mas eu te amei, sim. Tá nervoso, amor? Ela queria saber se realmente, né? Eu acho que o que aconteceu entre vocês, né? Acho que o Theo tá com vergonha de falar. Ele amava você, ele falou isso pra mim. Só que o problema era que você era muito ciumenta. Eu. Hã? Eu mordia ele. Ela me mordia. Por quê? Quando ela ficava meio brava, né, Selma? Quando tava uma crise de Aí- ciúmes, aí ela Acabava te mordendo. vinha- Ficava nervosa, né? No passado também é complicado. A gente era muito novo, né? O Theo falou que era muito novo. E depois que separou, você acabou voltando. O Theo acabou voltando pra sua ex-namorada, né, amor? É. Que também não deu muito certo, que ela também tinha problema de ciúmes, né? Problema também. Que daí não deu certo. Mas é assim mesmo, né? E assim, no passado tudo isso aconteceu. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Sua mãe falou que você não era uma pessoa ruim, mas você tinha esse problema, né? Não tô te criticando e não tô aqui para julgar você. Mas sim pelo que aconteceu. É que você foi encontrada aqui sem vida e a sua mãe falou que você estava em fase de separação com seu marido. Né? Que você tinha aceitado que ia se separar dele. Entendi. Ele te enganou. E você tinha aceitado a separação. Ai. Ah, sim, você falou pode ir, então você tinha aceitado a separação. Sua mãe falou isso pra mim. Só que depois você disse pra sua mãe que tinha se arrependido e que não ia deixar ir. Que você estava se preparando, deixou as crianças com ela para esperar ele, porque você queria reconciliar com ele, se arrependeu porque você amava ele. E ele encontrou você sem vida aqui. O que eu quero perguntar pra você, que eu não sei se é certo eu perguntar, né, porque eu não sei nem se ele vai assistir, gente, porque assim, eu tenho que falar a verdade aqui. A sua mãe desconfia que pode ser uma briga com ele, e ele acabou te empurrando e você caiu e bateu a cabeça e veio aí, né, a óbito. Você pode dizer pra mim se isso aconteceu? Não. O que aconteceu? Então, o que aconteceu com você que encontraram você assim, desse jeito? Já sem vida? Eu. Ai. Gente, eu caí. Então, o que aconteceu com você foi um acidente. E isso aconteceu antes antes do seu marido chegar, então, que aconteceu isso com você. Você caiu. Você desmaiou? Foi alguma coisa assim? Porque sua mãe falou que você costumava passar muito nervoso, desmaiar, pressão alta. Foi isso que aconteceu, então? Foi. Então, não tem nada a ver, né, com o seu marido. Porque ele sofreu muito, ele chorou muito, ele falou que amava você demais. E que ele só queria separar devido a esse problema que você tinha. Eu não sei nem o que dizer, né, gente? Porque, assim, uma coisa que eu vou falar pra nós, não é pra você, tá bom, Selma? Não é pra você, né? Você não tem como voltar o tempo atrás, mas que sirva de exemplo pra nós, né? De aprendizado, que jamais a gente vem fazer uma coisa dessa. Temos que vigiar sobre essas coisas, ser possessiva, temos que confiar um no outro. Eu acho que isso é muito importante. Você acha que eu tô falando certo, Selma? Tem razão, viu? Tem razão. Hoje você vê que o que você fez foi errado. Acabou ficando doente por causa disso. De ter, assim, atacado tanto seu marido, ter ofendido, né, as pessoas inocentes, sem saber, né, que nem estava acontecendo nada e você ofendia. E você tem certeza que seu marido te enganou? Você tem certeza que ele fez alguma coisa errada? Certeza mesmo, você chegou a ver, você tem provas de que isso aconteceu? Não. Ela não tem certeza.
Então, deixa eu te perguntar uma coisa, é muito importante para nós, para a gente saber o que aconteceu. Tá bom, Selma? Você imaginava isso na sua cabeça? Você criava isso na sua cabeça? Ou alguém vinha falar para você? É muito importante saber disso. Alguém chegou a vir falar para você que seu marido está fazendo alguma coisa errada? Não. Então, você imaginava isso. É isso mesmo? Ciúme. Ciúmes. Então você tinha um ciúmes doentio, né? Foi sua mãe que falou, né? Então, tudo que eu falo aqui foi o que sua mãe passou para mim. Agora eu pergunto para você o que ela passou para mim, se era um ciúme doentio, se você ficava doente por causa disso, você não tinha culpa, você precisava de ajuda, de um tratamento, mas você nunca quis se tratar? Não. Selma, é tão triste, né? Tudo isso que aconteceu com você. E o que eu tenho para dizer para você é que o importante é que a gente está aqui para ajudar. Né? A sua mãe pediu, ela ficou com receio de falar com a gente, mas conseguiu entrar em contato, né? Isso foi muito importante. Eu fiquei muito feliz de estar aqui te ajudando. Muito feliz mesmo. Porque isso é felicidade para sua mãe. E saber que você não está sofrendo. Porque eu percebi que você estava doente e precisava de ajuda. Mas não foi atrás de ajuda. Nunca aceitou ajuda ali. A verdade, sua mãe pediu, né? Que você precisava de ajuda e você nunca aceitou. Você sempre ofendeu o seu marido e nunca aceitou. Então você nunca teve certeza de tudo isso. Mas na verdade, é que nem eu falei, você não é culpada, mas sim, você prejudicou a sua saúde, você, né, acabou desmaiando, passando mal e veio a óbito. E eu creio que você acabou ficando aqui por alguns motivos que sua mãe falou pra mim, que eu relatei aqui, eu acho que eu não preciso repetir, né? Ficar falando isso, é como se tivesse, talvez pode entender que tá acusando, mas eu jamais quero te acusar, tá? O Theo, o Theo tá aqui também com o coração aberto, né, para te ajudar, feliz de poder te ajudar, porque você foi uma pessoa importante para ele no passado, né? Então é importante ajudar. Você não imagina a felicidade de quando você disse sim, que você quer ajuda. Obrigado, Rose. E o Theo, né? Porque a gente sabe que nós dois, um casal unido, que a gente jamais deixa as coisas se abalar, assim, como muita gente pode criticar, como criticou num vídeo meu, né, amor? Sobre quando eu ajudei, né? Uma pessoa também que foi importante para mim no passado. Mas isso são haters. As pessoas que realmente são nosso seguidor e que gostam do nosso trabalho, sabem que o que a gente está fazendo aqui é muito importante. E é importante para nós, né? E importante para os nossos seguidores. Você é um amor. Obrigada, obrigada mesmo. Desse jeito eu fico emocionada. A gente Acaba se emocionando. fica feliz, né? Theo, pode falar. Perdão, amor, tá pedindo perdão pra você. Eu já perdoei, já perdoei. Inclusive, Você tá perdoado, né, gente? Sua mãe falou comigo, né? Eu tinha falado que se tivesse casado com você, né, podia ser diferente, tudo. Ela falou isso. Só que ela disse também pro Theo que hoje, vendo a gente unido como nós somos, né? Porque o Theo, a gente tem uma plena confiança, assim, grandiosamente. Nós fazemos um trabalho e nós temos muita confiança um no outro, que isso é muito, muito importante num casal, viu, meus amigos? Muito importante. Se não tiver confiança, os dois sofrem. Não adianta. Temos que confiar um no outro. E trabalhar junto, entendeu? Isso é muito importante. Selma, eu quero dizer para você que eu fiquei muito feliz de falar com você, de poder te ajudar, né? E gostaria de saber se você perdoa, né? O seu marido, alguém que te fez algum mal, que você perdoa. Sim. Sim.
e pedir perdão. Você quer pedir perdão? Você já pediu perdão pro Theo, né? E agora, pedir perdão, que é o mais importante. A Deus. Isso, para Deus, tá bom? E eu pergunto para você, se você se arrepende de tudo que você fez, de todas essas coisas, esses ataques que você tinha, né? De ofender as pessoas, ofender seu marido, se você se arrepende. Perdão, gente. Sim. Isso, minha irmã. Muito importante também se arrepender, tá bom? Olha, eu vou deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede. A vela é luz para você que está na escuridão. É só um símbolo. Eu posso deixar? Sim. Sim. Você consegue ver o anjo e a mentora ao nosso lado? O anjo de luz, a mentora que está aqui ao nosso lado? Isso, a luz. É o anjo e a mentora. São eles que vão encaminhar você. Porque eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Tá bom? Segue o seu caminho, segue em paz. Fiquei muito feliz de falar com você e saber que você aceitou a ajuda. Tá bom? Segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você. Segue seu caminho, Sam. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Selma, né? Estava aqui presa, sofrendo, e que isso sirva de aprendizado para nós, que isso não é bom para a nossa vida, tanto para nós mulheres como para os homens também, porque tem homens assim, né? Isso atrapalha a nossa vida e acaba destruindo um sonho, né? Um amor destruído, é muito duro. Então, nós vamos orar por ela com a ajuda de vocês. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Selma, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se a Selma conseguiu fazer a passagem? Sim. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.